Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, não mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvidas, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite. Te louvamos, Deus, por tua grande obra, Deus, nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos cerca com o seu amor. Pai Santo, nós temos lido a tua santa e bendita palavra, que não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz, Senhor. Cumpre os desígnios do teu coração. Faz conforme tu quiseres nessa noite. Age segundo a tua misericórdia, graça e amor no nosso meio. E fala conosco, Deus, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus, e para a tua glória. Amém. Esse salmo que nós acabamos de ler, quem escreveu foi Asaf. Além desse salmo, Asaf, ele escreveu mais 11 salmos.
Só para você entender, foi do número 50, na verdade, o número 50 e do 74 ao 83, mais o 73. Então foram 12 salmos que Asaf escreveu. Asaf era músico profissional, colocado por Davi para dirigir o povo no louvor. Só para você ter uma ideia onde encontra-se isso, em 1 Crônicas 16, está escrito assim: designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor, para fazerem petições, para louvarem e exaltarem ao Senhor, Deus de Israel. Asaf era o chefe. Deviam tocar os alaúdes e as harpas. Asaf devia fazer ressoar os símbolos. Nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos, pela primeira vez, o seguinte salmo de ações de graças ao Senhor. Davi deixou Asaf e seus irmãos diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem ali continuamente, segundo se ordenara para cada dia. Para entendermos, Asaf era um homem dotado de muitos dons, dons humanos, dons espirituais. Era alguém que foi colocado para louvar e engrandecer a Deus no templo de Israel. Mas, aqui no Salmo 73, nós vemos que esse servo de Deus, ele se esgota, espiritualmente falando. Ele fala do Salmo 73 como se estivesse meio que depressivo. Olha só a leitura do Salmo. É bem pesada até para nós lermos ela. Só nos últimos versículos que fica bom, na verdade. Mas para você ter uma ideia, como Asaf, tem muitas pessoas sofrendo. Tem muitas pessoas vivendo momentos de dor e aflição. E isso em tudo que você possa pensar. Principalmente na igreja. É duro dizer isso, né? É muito difícil ser membro de igreja nos dias de hoje. É muito difícil ser pastor no dia de hoje. Não é à toa que em 2017, 3 pastores e uma pastora cometeram suicídio. No ano passado foram 6 e esse ano já foi 1. Estamos em janeiro. Então, de todos os lados é difícil. Por quê? Porque reúne gente, e gente é complicada. Gente não é fácil de mexer. Muitas vezes, as dúvidas de Asaf são as minhas dúvidas, são as suas dúvidas. E nessa noite eu quero falar sobre a crise espiritual desse homem chamado Asaf. Quais os motivos que levaram Asaf a uma crise espiritual? Olha só, primeiro, Asaf invejou a prosperidade dos ímpios. Olha o que ele disse: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha Asaf olhando a vida do ímpio e comparando com a sua vida e vendo que o ímpio vivia melhor do que o justo. Um sinal claro de esgotamento. Ter inveja é ter um sentimento, sabe, por ter aquilo que o outro tem, por fazer aquilo que o outro faz. Isso é inveja. Asaf, ele teve inveja dos ímpios, dos arrogantes. O texto não diz que Asaf teve inveja de heróis, de pessoas de boa índole, de pessoas boas. Não, ele teve inveja do ímpio. Do ímpio.
Só para você ter uma ideia, essa inveja de Asaf era porque ele olhou para o ímpio e viu que o ímpio fazia maldades e mesmo assim era abençoado por Deus, enquanto ele fazia tudo certo e não tinha a mesma prosperidade do ímpio. Olha só o conflito de Asaf. Enquanto ele procurava servir a Deus, ele ser reto, ser honesto, ele via o ímpio prosperando, fazendo tudo ao contrário do que ele fazia. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós olhamos para a prosperidade dos outros, nós invejamos a prosperidade dos outros. Asaf, ele colocou o seu coração no lugar errado. Olha só, Asaf comparou a sua vida com a vida dos ímpios e chegou à conclusão que servir a Deus era pior do que viver como um ímpio. Por isso que eu falo que o Salmo 73 é um salmo meio depressivo no começo. Nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos para a política e vemos políticos ímpios que nada têm de Deus, prosperando, roubando, fazendo coisas erradas e vivendo vida boa. Assim estava Asaf. Em contrapartida, nós olhamos pessoas justas, nossos irmãos, irmãs, que são acometidos por doenças, que têm vida terrível, que estão padecendo, que estão sofrendo. Parece que tem injustiça em Deus. É isso que Asaf vê. Deus é injusto na ótica dele nesse momento, porque ele olha e vê o ímpio prosperando, quando ele está padecendo necessidades, está sofrendo conflitos e dores. Quantas vezes nós vivemos momentos difíceis na caminhada? Quantas vezes nós temos necessidades? Quantas vezes nós padecemos por privações financeiras? Aí passa um camarada com uma caminhonetona, uma lancha atracada, atrelada na caminhonete, e aí o outro cara fala, esse aí é traficante, ó, vive só de vida boa. É ou não é? Era o que acontecia no coração de Asaf. Esse questionamento que muitas vezes nós também fazemos. Olha para a corrupção do país. O pior do que a corrupção no país é a impunidade. É os camaradas fazerem o que fazem e não serem punidos por isso. Eles vivem vida boa. Agora um detalhe aqui, na ótica de Asaf, a teologia errada, a maneira dele crer de forma errada. Olha só, Asaf, ele mostrou uma tendência que está sendo pregada em muitos púlpitos das igrejas hoje em dia. Asaf, ele achou que porque servia a Deus, ele tinha uma blindagem indestrutível, ele tinha que viver vida boa, ele tinha que ser abençoado mais do que o ímpio. Asaf acreditava que por causa da sua fé, da sua condição, da sua obra, da sua fidelidade, ele deveria estar muito mais abençoado do que os descrentes dos seus dias. Tem muitos que pensam assim. Acham que porque servem a Deus, tudo vai dar certo, tudo vai prosperar, tudo vai ser bênção para sempre. Aí vem o problema, se desesperam e colocam a culpa em Deus muitas vezes. Por quê? Porque creem da maneira errada. Onde na Bíblia está escrito que o justo não padeceria dores?
Onde está escrito na Bíblia que um justo não passaria por sofrimentos, por ser fiel? Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que se você for fiel, aí é que você terá sofrimento. Olha para os discípulos de Jesus. Olha para o apóstolo Paulo. Tem até uma frase do pastor John Piper. Eu marquei aqui para expressar conforme ele escreveu. Olha só o que John Piper fala sobre o apóstolo Paulo. Ele disse assim: se o amor de Deus para com os seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Tem gente que só fala de Deus quando acontece algo de livramento, quando acontece algo bom. Quantas vezes nós vemos coisas ruins que a pessoa não morreu e fala que foi Deus que livrou? E quando morre? Então Deus não livrou? É para pensarmos, é para refletirmos nessas coisas. Um dia eu estava no púlpito, atrás, não pregando, e um pastor disse assim, ele disse que sofreu um acidente e não sofreu nenhum tipo de ferimento, pois Deus o livrou. Até aqui, amém. Eu creio em livramento, eu creio que Deus possa livrar, que Deus pode livrar. Eu creio que Deus, se não for o momento da pessoa partir, Deus livra a pessoa. Agora, olha só o que ele disse depois. Ele disse assim: Deus me livrou, porque eu sou um dizimista fiel. Aí então, você chega à conclusão seguinte: se no acidente ele tivesse morrido, ele tinha deixado de pagar o dízimo. Ou o dia que ele morrer, é porque ele deixou de pagar o dízimo, porque Deus não livrou mais. Asaf olhou para o homem. Ele olhou numa perspectiva terrena. Se nós olharmos assim como Asaf, nós nos frustraremos, nós nos decepcionaremos. Olha só, nós viveremos dias de angústia e de um vazio existencial enorme. Se ele, olha só, se Asaf, ele tivesse olhado para o Senhor, teria sido diferente. Deus, entenda uma coisa, é para onde nós devemos olhar. Deus sabe o que faz. Asaf, pelo contrário, ele tirou os olhos do Senhor. Agora, aonde nós temos colocado os nossos olhos? Nas coisas terrenas? Nos problemas? Ou em Deus? Para analisar. Vai analisando isso. Quais os motivos que levaram Asaf a ter uma crise espiritual? Primeiro, Asaf invejou a prosperidade dos ímpios. Segundo, Asaf lamentou de sua vida com Deus. Aqui foi bem pior do que invejar o ímpio. Olha só o que Asaf diz aqui. Ele diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Olha o termo que ele usa. Olhando para si mesmo, ele conclui que foi inútil servir a Deus. Asaf, ele olhou para o seu passado, ele olhou para tudo que tinha feito no templo, ele olhou para os seus dons, e ele olhou
para aquilo que ele estava vivendo no momento de angústia, e ele disse que não valia a pena servir a Deus. Olha só, ele lamentou de ter se separado para Deus. Ele avaliou que foi em vão ter sido fiel. Se parasse aqui, né? Isso aqui é que todo ateu gosta, de olhar para a Bíblia e ver isso aqui. Asaf não conseguia compreender como que as pessoas descrentes viviam melhor do que os crentes. Em suas próprias palavras, Asaf disse: isso é uma tarefa muito pesada para mim, não consigo entender. Como poderia um Deus justo deixar impune o perverso e punir o justo? A cada manhã eu sou afligido, a cada manhã eu sou castigado, disse Asaf. No mundo em que vivemos, os valores são distorcidos, invertem-se os valores. É duro dizer isso. Leva vantagem quem é desonesto, quem mente, quem trapaceia. Vivemos numa sociedade marcada pela desonestidade. O mundo é dos espertos, malandro. Não é o que diz por aí? O mundo é dos espertos. Asaf diz que foi inútil se manter honesto. Asaf estava frustrado, decepcionado pelo peso de ter vivido para Deus. Olha só aonde chega as argumentações de Asaf. Há muitos fazendo muitos questionamentos. Há muitos que dizem: do que adianta eu buscar a Deus se dá tudo errado na minha vida? Do que adianta servir a Deus se eu vivo em aflição? Do que adianta eu ir para a igreja se a minha vida não muda? Do que adianta eu ser fiel se tenho padecido dores? Será que vale a pena eu prosseguir, eu continuar, mesmo vivendo em aflição? Asaf, ele olha com amargura e lamenta a sua vida com Deus. Ele conduziu o povo no louvor, escreveu 12 salmos, foi usado nas mãos do Senhor no templo e estava esgotado, espiritualmente falando. Tem um livro do Malcolm Smith chamado Esgotamento Espiritual. Excelente livro. Se você quiser, pode comprar e ler esse livro. Eu não tenho, senão eu te emprestava. Muito bom, falando de esgotamento espiritual. Asaf fala: do que adianta eu ser honesto se eu estou passando adversidade, enquanto o ímpio, olha lá, o ímpio não tem nada a ver com Deus e está lá vivendo vida boa. Asaf estava meio depressivo. Ele só lembrava das coisas ruins. Olha só das partes negativas de sua vida. Ele estava afligido e ele estava castigado por sua vida com Deus. Asaf estava perto de desistir de tudo, de chutar o pau da barraca e de sumir. Ele já não aguentava mais tanta injustiça. Olha só. Talvez você que me ouve tem vivido dias difíceis, tem sido afligido. Talvez tenha se questionado se vale a pena servir a Deus. Talvez você chegou na mesma conclusão que Asaf. Sim, talvez
não que está aqui dentro, mas os que estão me ouvindo pela internet, não vale a pena ir na igreja. Só tem problemático lá. Nós aceitamos mais um. Isso aqui é lugar para gente doente. Isso aqui não é lugar para gente perfeita. Porque se fosse, eu não estaria aqui. Nem sentado aí. Nós precisamos viver verdadeira vida cristã. Falar é fácil, pregar é fácil, mas viver é bem diferente. E eu digo para você, vale a pena sim servir a Deus, vale a pena prosseguir, vale a pena perseverar. Existe um Deus bendito e santo que nos aguarda, que está vendo, que não parou de trabalhar nas nossas vidas, que olha para a nossa angústia e quer sarar os nossos corações, quer que sejamos pessoas que tenham cura dele para curar os outros. Um camarada igual a Asaf, nessa situação que ele estava, jamais ele poderia ajudar alguém, porque ele não ajudava nem ele mesmo. Vale a pena prosseguir. Por que, Paulo? Porque a nossa história não acaba assim. A história de Asaf não terminou dessa maneira. Asaf venceu a crise espiritual. E o que fez Asaf sair de sua crise espiritual? Primeiro, Asaf entrou na presença de Deus. Olha só o que ele disse. Quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então eu compreendi o destino dos ímpios. Asaf, ele entrou no santuário de Deus. Para analisar. Asaf não estava falando do templo, porque ele vivia no templo. Ele foi ao templo, mas ele entrou no santuário de Deus, na presença de Deus. E na presença de Deus, ele teve as respostas para a sua aflição. Asaf, então, parou de olhar ao seu redor, parou de olhar para os problemas, e olhou para o Senhor. Ao invés de ficar olhando o estilo da vida dos ímpios, nós devemos olhar para o Senhor. Nós estamos olhando para onde? Eu já disse isso aqui há muito tempo atrás, mas eu lembrei de Davi de novo. O povo inteiro de Israel estava olhando para o Golias, para o gigante, e estava dizendo assim: não há um homem em Israel capaz de derrotar Golias. Todos nós seremos derrotados. Eles vão acabar conosco. E aí Davi vai ver como está a guerra. Um adolescente que, segundo alguns estudiosos, tinha de 15 a 18 anos. Ele vai até onde estava o povo de Israel para ver os seus irmãos. E quando ele chega, ele ouve Golias afrontando o povo de Israel. E Davi diz: ué, quem é este incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Olha só, ele não olhou para Golias. Ele falou: quem que é esse camarada aí? Isso aí não é nada, é pequeno diante do Deus Todo-Poderoso.
para lutar com Golias. E Davi diz: você vem até mim com lança, com espada e com escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E derrubou Golias e o matou, porque olhou para o Senhor. Ele não olhou para si mesmo e não olhou para o tamanho do Golias. O escritor aos Hebreus, Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Eu lembrei de outro detalhe, já contei aqui há um tempo atrás, mas vou contar de novo. Teve um pastor que veio pregar aqui em Umuarama, e ele falou de um testemunho de quando ele estava aflito, de quando ele estava passando por momentos difíceis, assim como Asaf, com um monte de conflitos. Só que ele tinha sua agenda, e ele foi pregar em Belo Horizonte. Então, ele cumprindo a agenda, ele não deixou de ir, foi no seu compromisso. Quando ele chegou em Belo Horizonte, que ele desceu no aeroporto e pegou um táxi, e ele começou a ver os montes de Belo Horizonte, porque lá em Belo Horizonte é cheio de vales e de montes. Eu já estive lá, eu sei como que é. É cheio de montes. E aquele pastor olhou para aqueles montes e ele disse assim, em pensamento a Deus: Senhor, os meus problemas são do tamanho desses montes. Foi, pregou na igreja, voltou para o aeroporto, pegou o avião. Quando ele estava lá em cima, com o avião, Deus falou para ele: olha para baixo. E ele não entendeu. Olhar para baixo por quê, Senhor? Olha para baixo. E ele olhou. Aí o Senhor perguntou: o que você vê? E aquele pastor disse: eu não vejo nada. E Deus disse: onde estão os seus problemas? Cadê os montes? E disse a ele: você precisa aprender a olhar numa perspectiva eterna. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus sabe o que faz. Deus é bom. Que mais? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e cremos da maneira correta, isso causa esperança em nós. Sim, sabe? Faz a gente saber que mesmo em meio às batalhas dessa vida, Deus não se ausentou. Deus está perto. Deus está ali. Ele está perto. Olha, eu olho para o apóstolo Paulo e olho para todo o sofrimento de Paulo, e às vezes eu pergunto: como que um homem igual Paulo, que apanhou tanto, que ficou a maior parte do tempo em prisões, podia escrever para a igreja de Filipos para eles se alegrarem? Poderia ser usado, sabe, de maneira tão fantástica como Paulo foi usado, sem reclamar muitas vezes. Nós lemos as cartas de Paulo, nós não vemos murmurações, porque ele sabia que Deus estava perto, ele sabia que Deus estava no controle, ele sabia que mesmo doendo, existe um Deus que está trabalhando mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos dessa vida. Eu queria poder dizer para você
que você não vai ter problema mais, que você vai ser curado, que você vai viver vida boa, mas isso é mentira. Vai chegar o momento da dor nas nossas vidas. Se não for agora, vai ser um dia. Porque senão nem morrer nós não vamos. Agora olha só. Paulo, um dos segredos dele. Paulo, ele não se apoiava no seu passado. Paulo, ele não deixava o passado deixar ele, frustrado no presente. Paulo, ele não conquistava as vitórias do passado. Ele não se entristecia pelos problemas do passado. Ele prosseguia. Filipenses 3:13, Paulo diz assim: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ele olhava para o Senhor. Nós não devemos ser levados a viver por vista e nem por sentimentos, mas por fé. Vale a pena seguir a Deus. Vale a pena viver na presença de Deus. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Não há nada melhor do que ter paz, ter verdadeiro amor, ter vida eterna. O pai continua amando o filho, mesmo quando o filho vai embora. É só olhar para o pai do filho pródigo. Eu lembrei de algo que aconteceu, de um pai que morava no interior do estado do Rio de Janeiro, e que tinha uma filha muito bonita, e que passava muitas privações, trabalhava muito, ganhava pouco, e passava necessidade dentro de casa. E por pior ainda, a esposa foi acamada, e acabou morrendo, e a sua filha, muito bonita, resolveu deixar o pai, e foi embora para a capital, no Rio de Janeiro. O pai chegou em casa, e encontrou o seu cofrinho sem nenhum dinheiro. A filha tinha levado e tinha deixado um bilhete: fui ganhar a vida na capital. O pai, então, desesperado, sabendo o que podia acontecer com a filha, ele imprimiu, fez um retrato dele mesmo e imprimiu várias cópias. Pegou o ônibus, catou o único dinheiro que tinha e foi embora para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, em cada lugar que ele ia, ele pregava uma foto dele, na esperança de que a filha visse o seu retrato e voltasse para casa. E ele foi em muitos lugares, até que acabou o dinheiro, não tinha o que fazer mais, e então ele voltou para casa. Um dia, a filha, saindo de uma boate, tinha se tornado prostituta. Ela viu a foto de seu pai num dos postes. E quando ela chegou perto do retrato do pai, reconhecendo ele, estava escrito embaixo do retrato do pai essa frase: não me importa o que você se tornou, e não me importa o que você fez, por favor, volte para casa. Deus diz isso para muita gente. Não importa o que você se tornou, não importa a condição que você está vivendo, volte para mim, volte para casa. O que mais? O
O amor de Deus por nós não depende do nosso desempenho. Asaf estava equivocado, achando que porque ele fazia, ele merecia ser amado, mas ninguém merece. O amor de Deus por nós é firmado em cima de seu Filho. Deus ama o seu Filho Jesus. E nós, estando em Cristo, nós somos amados pelo Pai. O Pai nos adotou como filhos. Isso é glorioso. Amor de Deus. O que fez Asaf sair da sua crise espiritual? Primeiro, Asaf entrou na presença de Deus. Segundo, Asaf compreendeu o fim dos ímpios. Olha só. Asaf diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então eu compreendi o destino dos ímpios. E ele continua: certamente Deus os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Olha só, rapaz, o que Asaf diz. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Asaf tinha olhado na situação presente dos ímpios, mas agora Deus mostrou a ele o fim deles. Na presença de Deus, Asaf entendeu que a prosperidade que vem da desonestidade é um piso escorregadio, cujo fim será de dor e destruição. Asaf diz que aqueles ímpios que vivem em corrupção e maldade não escaparão das mãos do justo juiz. A alegria deles é passageira. A prosperidade deles acabará. Eles são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quer dizer, acaba rapidamente. Deus não esquece da maldade de nenhum dos homens. Eles provarão a ira de Deus. É duro dizer isso. Eu falo isso com um pesar no meu coração. Pesar. Verdade. Nós não devemos ter inveja dos ímpios. Nós devemos ter misericórdia deles. Nós devemos ter compaixão deles e pregar para eles. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só, isso aqui diz Hebreus 10. Deus, Ele estabeleceu um dia para julgar. E Ele, meus irmãos, Ele vai julgar com reta justiça. Não fique preocupado. Mas e fulano, e fulana? Ah, e minha mãe, e meu pai? Ah, e fulano que era tão bom? Deus sabe julgar isso. Ninguém melhor do que Ele vai julgar de maneira mais correta. Ele é um justo juiz. Ele não é um juiz carrasco. Asaf disse: os que afastam de ti, eis que perecem. Olha só. Entenda uma coisa. Deus não é injusto. Deus é paciente. Asaf olhou a prosperidade do ímpio e viu injustiça em Deus. Mas ali não era injustiça. Ali era paciência. Deus é paciente. Deus julgará o homem. E Deus sabe o que faz. O que fez Asaf sair de sua crise espiritual? Primeira, entrou na presença de Deus. Segundo, compreendeu o fim dos ímpios. Terceiro e último, para encerrar, Asaf reconheceu
a sua insensatez e voltou-se para o Senhor. Olha só o que Asaf diz: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, Senhor, era de um animal irracional. Olha só o que ele diz aqui. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a herança minha para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Olha que coisa gloriosa, como termina o Salmo 73. Asaf reconheceu que foi tolo e ignorante. Quantas vezes nós somos e fomos tolos e ignorantes? Quantos questionamentos bestas. Rapaz, graças a Deus, Deus não leva em conta isso, porque senão Deus teria fulminado a gente, teria fulminado muita gente. Asaf lembrou-se que ele falou com Deus de um modo como um animal irracional, sem juízo, sem razão. Porém, olha só, que glorioso, Deus nunca o abandonou, mesmo em sua ingratidão. Olha só, a maior descoberta de Asaf não foi saber como os ímpios acabam, mas como os justos permanecem para sempre. Ele lembrou-se de algo que só um crente pode dizer. Olha só, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Em todos os momentos, de alegria ou de dor, de sofrimento, Deus não se afasta de nós. Muitas vezes, somos nós que nos afastamos do Senhor. Ele não. Ele permanece ali, esperando a gente, sabe, amando a gente, mesmo no meio da ingratidão. Nós podemos dizer como Asaf: tu me guias com o teu conselho. Como é maravilhoso poder ser guiado pelo conselho de Deus. É uma coisa ótima ser guiado pela palavra, ser guiado pelos desígnios de Deus. Ao pensar nessas verdades, Asaf então exclamou: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha mais prazer na terra. Olha só, a maior prosperidade de alguém é ter um Deus no céu e ter prazer em Deus aqui na terra. Essa é a maior prosperidade. Agora, olha só, antes Asaf dizia que desejava a prosperidade do ímpio. Agora, ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf, para você entender uma coisa, abrindo um parênteses aqui. Asaf, ele era da tribo de Levi. Quando Deus, eu não vou falar sobre dízimo aqui não, mas só para você entender o princípio do dízimo. Quando Deus instituiu o dízimo, se você olhar, é uma coisa linda. Por quê? Porque Deus, Ele separou a tribo de Levi. Da tribo de Levi vinham os sacerdotes,
vinham os levitas, vinham aqueles que trabalharam no templo. Deus disse para a tribo de Levi: eu serei a vossa herança. Quando as tribos foram divididas, Deus disse para todas as outras tribos: vocês vão plantar, vocês vão trabalhar, e vocês vão separar da colheita de vocês 10%, e eu vou dar para a tribo de Levi, porque eles não terão herança na terra, porque eu serei a herança deles. Olha só que coisa linda. Então a tribo de Levi não herdou terra alguma, porque Deus disse que ele seria a herança deles. E em contrapartida, Deus disse: eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês, não se preocupem. E cuidou, sempre cuidou. Asaf diz: tu és a minha herança para sempre. O que Deus disse: eu serei a vossa herança. O nosso maior bem não é algo que nós podemos ter material aqui na terra. O nosso maior bem é ter um relacionamento com esse Deus. O nosso grande e maior tesouro é Cristo. É ter o Espírito Santo habitando em nós. Tesouro de ouro em vasos de barro. Esse é o maior bem. Eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro, não é isso. Não estou dizendo que ter dinheiro é algo ruim. Muito pelo contrário, ter dinheiro é muito bom. Se você puder ter dinheiro e tiver Deus, amém. Glória a Deus por isso. Mas entre Deus e o dinheiro, escolha Deus. Pertencer a esse Deus e desfrutar de relacionamento com Ele é a verdadeira prosperidade. Não há nada que possua maior valor. Olha, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma música chamada Cântico da Montanha, do pastor Gregório McNutt. Na música, a música tem uma letra pequenininha, mas ele começa a falar na música, espontaneamente, e ele fala algo glorioso, que eu quero que você ouça. Eu não vou cantar não, vou ler, né, para não te assustar. Olha só o que ele diz aqui. A música, para você ter uma ideia, é um pedacinho, que diz assim, ó: ó Deus, eu preciso de Ti, do Teu favor, do Teu calor, do Teu amor. Ninguém me ama como o meu Senhor. Praticamente a música é isso. Mas aí ele fala: viver sem Ele é uma morte para mim. Viver sem Ele é um inferno para mim. Eu não posso viver. Eu não quero viver. Eu tenho que o encontrar. Ele é meu amigo. Ele fala comigo. Eu amo Ele mais do que eu amo a minha esposa, mais do que eu amo as minhas filhas, do que eu amo a igreja, do que eu amo os meus amigos. Ó Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu não quero dinheiro. Eu não quero fama, eu não quero supremacia, eu não quero uma posição, eu não quero um título, eu não quero uma casa maior, eu não quero uma nova esposa, eu não quero novos filhos, eu não quero uma Bíblia melhor. Oh Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Será que nós poderíamos falar isso? Será que se pegássemos a nossa oração, sairia isso? Ou sairia o contrário? Eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, eu quero uma nova esposa. Tem gente aí que está querendo nova esposa. Eu quero um novo esposo. Às vezes até ora para o marido morrer.
às vezes, nós queremos mais as coisas desse mundo do que Deus. Se fôssemos buscar algo de prioridade, que essa prioridade seja o Senhor nas nossas vidas. Asaf, ele se arrependeu, ele descobriu que o sentido da vida não era a prosperidade dos ímpios, não era dinheiro, mas era Deus. A verdadeira riqueza é ter Deus. Sim, mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo vivendo dias de lutas e aflições, é bom ter o Senhor. Deus, já disse isso muitas vezes. O próprio Estevão disse isso. O apóstolo Paulo disse isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. O Espírito Santo mora conosco, está em nós. Isso é glorioso. Ele não se ausenta. Para onde você vai, Ele vai junto. Ele não fica preso aqui. Às vezes, nós aqui no final do culto diz: despede o teu povo em paz, Senhor. Apesar que eu raramente falo isso, né? Mas a gente às vezes ouve, né? Despede o seu povo em paz, Senhor. Como que se Deus fosse ficar aqui dentro? Deus não vai não, Ele vai com você. Tem outras igrejas que está escrito assim: Jesus está nesse lugar. Amém, se tiver pessoas dentro. Se todo mundo sair, Jesus não está ali não. Não está preso, não adianta você sofrer lá na tua casa e vir bater na porta da igreja achando que Deus está aqui. Ele não está aqui. Ele está lá. Ele está perto. Não está só em dias de culto. Está lá no teu trabalho. Está lá na escola. Está lá dentro da tua casa. Está lá no momento bom. Mas está no momento ruim também. Deus quer ser a nossa herança. Ele quer ser a nossa herança. Nós o desejamos. Asaf fez isso, buscou ao Senhor. Asaf reconheceu a sua insensatez e voltou-se para o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Voltar-se ao Senhor toda vez, todo dia, a cada manhã. Viver momentos de estreita comunhão com Deus. Isso vale para mim, vale para qualquer um aqui. Ter intimidade com Deus. Será que nós temos intimidade com Deus? Precisamos ter. Depois de uma crise espiritual e um afastamento de Deus, Asaf chega à seguinte conclusão: para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Aleluia. Que coisa gloriosa. Um camarada que começou o salmo falando da prosperidade do ímpio, falando do seu afastamento com Deus, falando do seu momento de aflição e de depressão muitas vezes. Termina o salmo assim, de maneira gloriosa. Como é bom estar perto de Deus. Como é bom viver na presença desse Deus. Como é maravilhoso amar um Deus que nos amou primeiro. Como é bom poder descansar no Senhor, ter paz, alegria, vida abundante e eterna. Asaf, ele se voltou ao Senhor. E para encerrar, mais do que saber o fim dos ímpios, precisamos viver com isso em mente. O fim dos justos é que os justos não terão fim e viverão para sempre com o Senhor. E isso é glorioso. Enquanto esse dia não chega, façamos como Asaf. Descansamos no Senhor,
façamos dele o nosso refúgio e proclamemos os seus grandiosos feitos. Amém? E eu quero orar. Eu convido você a ficar em pé. Vamos orar. Eu quero chamar a Nayara para cantar a música. Uma música no final, mas nós vamos orar primeiro. Depois ela canta, para encerrar o culto cantando. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor conhece, Deus, a nossa estrutura, e o Senhor sabe que nós somos pó. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. O nosso coração muitas vezes é inclinado ainda para coisas que não pertencem ao Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos, Deus, dá-nos força, dá-nos graça, Deus, para não olharmos para o nosso sofrimento, para a nossa aflição, para não olharmos para os nossos problemas, Deus, para não olharmos para essa vida terrena, vã e passageira, para não sermos iludidos com esse mundo, ah, Deus, e para não sermos condenados com esse mundo, mas sermos disciplinados pelo Senhor. Ah, Espírito Santo, Tu que és o Consolador, consola corações aqui nessa noite. Ah, Deus, faz com que a Tua verdade se estabeleça em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Deus, a crermos, Deus, da maneira correta. Livra-nos, Pai, de toda arrogância. Livra-nos da prepotência. Livra-nos, Deus, de olhar para nós mesmos e achar que temos algum valor, Pai, quando na verdade nós não somos melhores do que os ímpios. Mas aprove ao Senhor nos alcançar com a sua graça e nos perdoar, Pai. E o desejo do nosso coração é que o Senhor alcance os ímpios, aqueles que não te conhecem, Pai, aqueles que estão longe do Senhor. Deus, com a Tua mão, Pai, potente, alcança vidas, Pai. Perdoa, Deus, pecados, Senhor. Oh, Deus, traz para perto do Senhor e mostra, Deus, que Tu és Deus, que Tu és bendito, que Tu és santo, que Tu és o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. Aleluia. Ah, Senhor, obrigado, Pai, por Tua presença. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor. O nosso maior tesouro é o Senhor. Pai, leva-nos a viver para Ti. Leva-nos a viver com essa consciência de que nós somos amados pelo Senhor. Ah, Deus, que nós precisamos amar uns aos outros, Pai, que nós precisamos conviver como igreja do Senhor, Deus, não ferindo o nosso irmão, mas estendendo a mão, oh Deus, curando feridas, Pai. Ajuda-nos, Deus, expressa a Tua graça no nosso meio, Deus, e traz cura, Senhor, ao Teu povo, Pai. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Deus, no nome que é sobre todo nome. No nome santo de Jesus oramos, para a Tua glória, no nome de Jesus.